Prof. chama eu. Se faz uma tiragem para cada pergunta, e como saber se fala a parte negativa ou a parte positiva da carta? O primeiro, assim, a questão como saber se uma carta é positiva ou negativa, prof dá aula para muita gente ao vivo, então não tem como eu saber qual é. Isso foi uma decisão minha, inclusive, assim. Tem gente que vai jogar um método sempre, tem gente que vai jogar vários métodos, tá? Então, quando eu comecei a dar aula sobre tarô online, eu decidi falar para as pessoas das possibilidades boas e ruins das interpretações das cartas, que é uma coisa que eu não abro mão. Eu acredito realmente que as cartas podem ser boas ou ruins, dependendo da posição no jogo. Só que cada pessoa tem um método, muitas vezes, ou um jeito de jogar, tá? E aí, o que é interessante? Tem posições que são conselhos, posições que são obstáculos. Então, a essas posições, você chamará de positivas ou negativas. Então, para saber quando, olha o método que você faz e veja o que esse método está me dizendo. Quais são as bacanas? Quais são as difíceis? Quais são as positivas? Quais são as negativas? É aqui que você vai... É uma forma de ser didático com todo mundo. E, prof, ela pergunta, se faz uma tiragem para cada pergunta... Eu, às vezes, em atendimento, eu falo... Eu assim, com as primeiras cartas, eu já faço atendimento por 1 hora. Eu consigo extrair do jogo 1 hora com a mesma jogada. Mas nada me impede de fazer perguntas a cada vez que eu tiver uma dúvida, entendeu? Então, assim, ele me ama? Ele ama. Ele tá interessado em outra coisa? Tá interessado em outra coisa, tá pensando agora no trabalho dele, em tudo que ele precisa viver. Aí depois, mas vai dar bom? Vão namorar? Vão namorar. Agora, às vezes a pessoa pergunta o seguinte, me fala uma coisa, eu queria muito saber do Gerald. Eu simplesmente viro e falo assim, ô Tarote, me conta do Gerald. Já vem tudo, menino, já vem assim, quantos paus faz uma canoa, o que é a intenção dele com ela, o que ele pensa sobre casamento e tudo mais. Mas isso exige, sim, um grau de acuidade na leitura um pouco maior. Então, no começo, eu recomendo que você vá fazendo várias perguntas, porque fica bem respondidinho. Agora, por exemplo, ele me ama? Aí você vê lá, um categórico, ele tá gostando de você, apenas. Aí, assim, mas tem chance dele gostar? Aí você olha para a carta e fala o seguinte, olha, nessa jogada aqui, né, eu acho que a gente não vai encontrar isso. Deixa eu perguntar, assim, se ele está buscando um novo amor. Aí teu jogo de carta, você vira aquela carta... Ele está buscando um grande amor? Porque você já entende que é o que a tua consulente quer, né? Aí você olha para a carta. O que o tarô te responde? Não era amor. Não era amor. Era cilada. Aí você diz o seguinte, então, eu acho que ele não tá nesse momento agora. Eu acho que ele tá pensando aqui muito no trabalho dele. Tá entendendo? Acho que não é bem por aí o que ele estava, né, nessa relação. Com certeza ele gostou aqui da noite, foi maravilhoso, mas eu tô achando que ele não tá nessa vibe. Tá entendendo? E aí, beijo pra Maristela, minha amada que irmã que tá aqui ouvindo a gente ao vivo, beleza? Então, assim, tem horas que você olha pra carta e aí não vem na primeira, aí você reformula a pergunta e vai pra uma outra. Então, tem jogada que você tira bastante de uma carta só. Agora, de uma jogada só. Agora, se você viu que tem mais coisa dentro da jogada, e aí você tirou tudo, beleza. Aí você muda a pergunta. Ou então, às vezes, muda muito o foco, né, e tal, aí você vai para uma outra pergunta. Mas eu recomendo que façam várias no começo, até mesmo para praticar cada pergunta no seu quadradinho, entendeu?